Representante permanente de Timor-Leste junto da CPLP, Maria Natália Carrascalão, compromete-se a trabalhar intensamente durante o seu mandato para atingir os objetivos definidos, destacando o diálogo entre os Estados-membros como forma de contribuir para a resolução da situação na Guiné-Bissau. Para Natália, caso tal seja alcançado, será ouro sobre azul. Para mais informações, acompanhe a entrevista exclusiva de Nico Espírito Santo a Maria Natália Carrascalão. Obrigado, apresentador no estúdio. Boa noite a todos os telespectadores da RTTL. Hoje temos o privilégio de contar com a presença da senhora embaixadora Maria Natália Carrascalão. Boa noite, senhora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigado por ter vindo à RTTL. Eu é que agradeço o convite e já agora quero cumprimentar também todos os telespectadores, portanto, da RTTL. Muito obrigada. Obrigado, nós. A senhora Maria Natália Carrascalão é uma diplomata timorense com sólida experiência em representações multilaterais e diplomacia. Hoje é representante permanente de Timor-Leste junto da CPLP. Senhora embaixadora, o que a motivou a seguir a carreira diplomática? Um desejo ou uma vocação? Eu desde muito nova, eu comecei a trabalhar com 17 anos e desde muito nova sempre tive a tendência de querer contactar, portanto, o exterior das pessoas. E a diplomacia para mim tem um significado muito grande porque é uma carreira bastante que a pessoa pode realmente ajudar em termos de sua possibilidade como pessoa que tenha poder para conversar, poder para fazer lobbies, poder para convencer outros parceiros a seguirem aquilo que nós precisamos para o nosso país. Ok. E a senhora lembra-se de dois momentos marcantes na sua trajetória enquanto política e diplomata? Quais foram? Enquanto política e diplomata, eu acho que, no fundo, eu, embora não estivesse em Timor, eu estava como política em Portugal, como deputada. 1999 marcou-me muito. Nós chegarmos ao ponto de conseguirmos, então, atingir um resultado favorável a que depois nos tornássemos independentes. Acho que isso foi muito, muito marcante para mim. Okay. Senhora embaixadora, o que entende serem as maiores qualidades para ser uma boa diplomata? Conhecimentos de história, geografia ou regras de funcionamento das instituições ou qualidades pessoais como paciência, empatia ou outras? Na minha forma de pensar, para se ser diplomata, eu não gosto de dizer boa diplomata porque só os outros é que podem julgar se as pessoas são boas ou são más. Nós próprios não podemos, portanto, julgar em causa própria. Eu acho que uma pessoa, para ser diplomata, tem que ser, acima de tudo, uma pessoa que consiga ter uma cultura geral vasta sobre a política internacional, sobre a política interna, conhecer o país que representa, e conseguir criar empatia em todos os parceiros, portanto, com quem contacta, conseguir entrar em todas as instituições quando necessário para o bem do nosso país. Isso acho que é um dos pontos essenciais. Ok. Qual foi o seu maior orgulho enquanto embaixadora em Portugal, Laos e Singapura? Acima de tudo, representar Timor-Leste. Tudo o resto fez parte da minha carreira diplomática. Orgulho é ser representante de Timor-Leste lá fora. Okay. Teve uma experiência política, como hoje falou, como deputada no Parlamento Português. Como essa vivência contribuiu para a sua visão sobre a cooperação entre países de língua portuguesa? Eu, quando entrei para deputada em Portugal, é preciso que se repare, note uma coisa. Eu fui para Portugal antes de 1975. Casei-me e fui para Portugal. E, entretanto, comecei a entrar no partido, portanto, que abracei, que foi o Partido Social Democrata, e mais tarde, por ter criado tanto uma sede em Macau também com outros colegas e ter mostrado algum trabalho dentro do PSD, e a minha tendência era falar sempre sobre Timor, muito embora eu não me considere uma pessoa que pertence à frente diplomática de Timor. Pertenço sim àqueles que lá fora falavam de Timor para que Timor fosse conhecido e dos problemas de Timor. Em 1999, 98, que foi quando fui convidada para me candidatar para diplomata, foi quando eu escrevi um livro, portanto, também sobre Timor, em 98, em que pus um título que chamou a atenção, que foi Vamos Jantar a Timor, e
e estava em Macau. Toda a gente me perguntava porquê que eu tinha um título daqueles com Vamos Jantar a Timor, e eu dizia muito brevemente, nós vamos jantar a Timor. O meu papel, a partir de 1999, como deputada, foi fazer parte das várias comissões que eu achava que tinha interesse para Timor, principalmente a Comissão de Acompanhamento da questão de Timor-Leste, a Comissão de Defesa, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Igualdade de Género. Portanto, eram os pontos que eu realmente me debrucei. Tinha bastante interesse porque naquela fase nós precisávamos ter vozes que tentassem arranjar apoios para Timor, porque sabe que nós ao princípio, em 1999 e até 2000 e qualquer coisa, nós tínhamos alguma dificuldade em termos até orçamentais e não sei quantos, e Portugal tinha um papel muito importante a desempenhar e era preciso haver sempre vozes que tivessem a incentivar o Parlamento português e outros parlamentos de outros países, como é óbvio, para enviar remessas para Timor, e nessa fase foi quando eu trabalhei. Timor tornou-se independente. Eu pensei voltar logo, mas o líder do meu partido, o Dr. Durão Barroso, achou que ainda precisava de mim e que Timor precisava de mim dentro do Parlamento, embora eu desempenhasse o papel como portuguesa. Como sabe, eu sou luso-timorense e eu aí desempenhava o papel como portuguesa, mas sempre a defender a questão de Timor-Leste. Ok. Senhora Embaixadora, falemos agora de Timor-Leste no panorama internacional. Timor-Leste hoje é membro da ASEAN. A senhora foi embaixadora nos 2 países membros desta organização regional, como Laos e Singapura. De que forma esta experiência na região asiática pode ajudar a fortalecer a diplomacia timorense e criar pontes entre a CPLP e a ASEAN? Pronto, no plano internacional, Timor-Leste conseguiu a adesão à ASEAN, que foi um grande achado, digamos, para Timor-Leste, para nós, os timorenses. Nós, como embaixadores, todos aqueles que estávamos na ASEAN, falávamos constantemente com as pessoas necessárias para tentar dizer-lhes que Timor já tinha possibilidade de se tornar um membro da ASEAN, falar nas nossas infraestruturas, das nossas condições, portanto, de vivência do nosso povo e cumprirmos, digamos, aquele roteiro tão complicado que sabíamos que nos iam apresentar. A partir do momento em que nós recebemos o roteiro, nós, os embaixadores, eu falo sempre nós, porque sabe que havia embaixadas em todos os países, não era só a Natália que era embaixadora de Singapura ou do Laos, os outros todos também tiveram que fazer esse papel. Nós tínhamos que mostrar a nossa capacidade no trabalho que fazíamos, portanto, era uma forma também de mostrarmos a possibilidade de entrarmos na ASEAN. E depois todo o resto do papel foi feito pelos nossos governantes, pela vice-ministra, pelo nosso primeiro-ministro, pelo nosso presidente também, como figura muito conhecida na ASEAN, e tudo isso ajudou a que entrássemos na ASEAN e finalmente estamos na ASEAN, como estamos no WTO, como estamos no G7 Plus, que nós é que criamos o G7 Plus e outras organizações. Timor tem marcado uma grande presença no plano internacional. A par e passo, Timor está a mostrar o que vale. Embora sejamos um país pequeno, de 1.400.000 habitantes, nós estamos a mostrar, basta ver os nossos jovens, a quantidade de licenciados que nós temos, a quantidade de mestrados que nós temos, a quantidade de doutorados. Agora, só nos compete agora é arranjar trabalho para essa gente toda. Okay. A senhora embaixadora acredita mesmo que Timor-Leste hoje é a ponte entre 2 continentes diferentes? Eu acredito, e é um dos papéis que nós temos que ter como timorenses e temos que pedir também aos outros que tenham. Portanto, nós podemos ser a ponte de encontro, portanto, dos países europeus e africanos e outros países aqui em Timor. Primeiro, os países africanos e europeus, o caso de Portugal, que nós falamos a mesma língua, nós podemos ser uma ponte de entrada para a ASEAN e a própria ASEAN pode usar-nos como a ponte de saída para os países europeus. Nós estamos agora no WTO e temos de ter tarifas melhores e, portanto, tudo isso vai entrar nesse campo, podemos ser a verdadeira ponte, digamos, da ASEAN. Ok. No seu ponto de vista, que oportunidades existem para reforçar a cooperação entre a CPLP e a ASEAN, sobretudo nas áreas da educação, economia, cultura, comércio? Em primeiro lugar, nós temos que saber exatamente o que é que nós queremos para o nosso país e depois entrarmos em conversação. Sabe que tudo o que se passa pela CPLP tem que ser em sistema de consenso. Todos os países têm que concordar. A CPLP não é só para Timor-Leste, mas é para todos os países também, africanos também, portanto, fazem parte. E, como é óbvio, para a questão de educação, com certeza que nós vamos dizer quais são, ou seja, dizemos quais são os pontos que nos interessam e podemos entrar em conversações com outros países para ver
como é que podemos realmente haver uma cooperação. Depois pode haver a nível da agricultura, pode haver a nível da segurança social, pode haver a nível da economia, do turismo, que é muito importante, porque não o turismo, conseguir que as pessoas venham cá. Agora, neste momento, não é complicado por causa da situação internacional, mas exatamente. Okay. Timor-Leste tem, no seio da ONU, votado a favor de resoluções em defesa da paz e do direito internacional. Como vê os atuais conflitos regionais, Médio Oriente, Irão, Ucrânia, Afeganistão, Paquistão, preocupantes ou com oportunidades de diálogo para a paz? Nós, em primeiro lugar, temos que pensar numa coisa. Nós somos, digamos, um país que pode se vangloriar de ter um Prémio Nobel da Paz, que pode ser o porta-voz, ou que tem sido o porta-voz do pedido, portanto, para as pessoas conversarem e falarem na paz e dos direitos humanos. Nós não nos podemos esquecer que temos o Presidente da República faz N viagens, mas em todas as viagens ele é solicitado para falar sobre esse assunto. O que nós fazemos, por exemplo, em relação a esta guerra, portanto, que está a acontecer, eu acho que Timor não está a meter-se nesse assunto, porque é um assunto que ninguém nos pediu, portanto, a nossa opinião, a coisa está a dar e acredito que muito brevemente vai terminar de certeza absoluta, porque não podemos entrar numa terceira guerra mundial, não é aceitável, porque vamos ter problemas depois com a economia, não é? E o povo como é que vai viver, os mantimentos, onde é que vamos buscá-los. Portanto, há que resolver essa situação rapidamente. Ok. Abordemos agora a sua missão na CPLP. Que significado tem para si esta nova missão? Um desafio, uma oportunidade? Eu vou ser muito sincera consigo, esta missão para mim já estava fora do meu pensamento, mas fui convidada, derivada da situação que é necessária, portanto, agora ter uma embaixadora que conheça minimamente a questão, muito embora eu cumprimente a embaixadora anterior, que também teve o seu papel, como é óbvio, ponderei e aceitei, mas já estava fora daquilo que eu pensava para a minha vida. Eu pensava ficar agora descansadamente, mas aceitei. Sabe que quem é diplomata e quem é político normalmente nunca para. Sim. Nunca para. Acaba por estar sempre envolvida em qualquer coisa. E foi uma oportunidade interessante, é uma oportunidade que vou ter que trabalhar muito a sério para que os objetivos sejam atingidos e que não reflete, portanto, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, espera de mim, aquilo que o Presidente da República espera de mim e aquilo que o povo timorense espera de mim. Não será com certeza um tempo de férias, mas será um tempo que eu vou ter que trabalhar bastante, até porque nós temos uma questão pendente dentro da CPLP que está a ser difícil, digamos, para nós, que é a questão da Guiné-Bissau. Nós temos que tentar resolver essa questão dentro da nossa presidência. Isso era ouro sobre azul, não é? Conseguirmos resolver a questão da Guiné-Bissau. Não vai depender só de nós, porque sabe que a Guiné-Bissau não nos reconhece como presidência. Portanto, vamos ter que trabalhar paulatinamente e ver se conseguimos realmente chegar a bom porto. Sim, a senhora embaixadora reuniu-se também com o primeiro-ministro. Quais, na verdade, os objetivos que foram discutidos durante a reunião? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não discuto assuntos com o Sr. Primeiro-Ministro. Eu ouço as instruções do Sr. Primeiro-Ministro. Ele é que é o chefe do governo, não sou eu. E foi bastante interessante. Eu tive uma hora a falar com ele e foi muito, muito importante para mim ter ouvido de viva voz aquilo que realmente ele pensa para o resultado, portanto, desta presidência, aquilo que ele quer que se faça durante esta presidência e aquilo que ele me aconselhou a fazer. Portanto, ele como chefe do governo aconselhou-me e fiquei bastante agradada e foi muito bom, é bom sempre os embaixadores encontrarem-se com o chefe do governo, assim como aconteceu, por exemplo, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é o porta-voz da diplomacia, digamos, e que também me deu grandes, portanto, conselhos e grandes instruções, porque na vida diplomática e na vida política nós não sabemos tudo, nós estamos sempre a aprender com outras pessoas, sempre, seja Ministro, seja Primeiro-Ministro, seja Presidente, seja o próprio povo, nós aprendemos sempre, há sempre coisas novas na diplomacia e na forma de fazer diplomacia e na forma de fazer política. Ok. Que prioridades pretende levar para esta missão diplomática no início do seu mandato? No início do meu mandato, eu, por exemplo, primeiro estou a pensar apresentar-me. Segundo, tentar e tenho que conseguir que nós marquemos a nossa posição como presidência da CPLP, muito embora
pro tempore, muito embora saibamos que a Guiné-Bissau não nos aceita. Em segundo ponto, temos que discutir a questão da missão dos bons ofícios, como é que isso vai ficar. Nós sabemos que a Guiné não nos aceita, não permite a nossa entrada nisso, portanto vamos ter que resolver essa questão com outros países membros, com outros Estados-membros. Isso com certeza que depois vai ser discutido com outros Estados-membros e veremos como é que podemos ser, mas isso acho que é a questão principal. E depois serão todas as questões de cooperação, da mobilidade, que é muito importante, da questão da mobilidade dos estudantes, das pessoas, como é que podem mover-se, portanto, dentro dos países da CPLP. Ok. Senhora Embaixadora Ozzy falou sobre a situação da Guiné-Bissau e que papel Timor-Leste pode desempenhar para ajudar a encontrar uma solução? A questão que está a acontecer agora é que neste momento eles estão muito, digamos, entre aspas, zangados connosco, vamos ter que devagarinho fazer uma aproximação, mesmo fora dos bastidores, tentar conversar e tentar dizer que principalmente nós preocupamos-nos com o povo da Guiné-Bissau. Queremos que volte novamente, portanto, o Estado de Direito para a Guiné-Bissau e pouco a pouco conversar com eles, com certeza que nós não vamos impor nada, nós não mandamos, mas podemos sugerir, podemos aconselhar e vamos ver se conseguimos conversar com as pessoas calmamente. Como a experiência diplomática e agora como representante de Timor-Leste na CPLP, que iniciativas podem ser promovidas para reforçar o diálogo e a estabilidade política entre os Estados-membros desta organização? Olha, principalmente, sabe que como mulher nós sabemos sempre como aproximar-nos das pessoas calmamente, falamos serenamente, sem entrarmos em grandes discussões e sentarmos a tomar um café e depois começarmos a falar sobre assuntos normais e tentar perceber exatamente o que é que eles querem e tentar fazer-lhes chegar que o principal interesse de Timor-Leste na CPLP, porque nós agora não podemos falar só em nome de Timor-Leste, eu como embaixadora e como da presidência pro tempore, eu tenho que falar em nome dos Estados-membros, o que nós queremos é que Guiné fique um país calmo, tal e qual como outros Estados-membros e que voltemos outra vez todos a juntar a grande família da CPLP, sentados à mesa e conversarmos. Acho que devagarinho, como mulher, sabe que as mulheres nisso são peritas, digamos, em conseguir conversar muito mais do que, sem ofensa para os homens, mas conseguimos conversar muito mais com as pessoas e tentar convencer mais as pessoas, portanto, a poderem chegar-se a nós. Acredita que estas situações vão ser resolvidas durante o seu mandato? Eu tenho que acreditar. Se eu vou iniciar estas funções e vou tentar fazer isso, eu tenho que acreditar. Agora, se vou ter sucesso ou não, só Deus dirá. Eu não sei o que é que pode acontecer. Okay. Na diplomacia contemporânea, quais são os maiores desafios, a seu ver, para um país jovem como Timor-Leste se afirmar no cenário internacional? Eu acho que nós estamos a ter um bom papel a nível de cenário internacional. Desde os nossos líderes, os mão-botes, todos que nos representam, somos muito bem representados lá fora, são conhecidos e há que aproveitar isto, nós temos que aproveitar este grande tesouro que nós temos e temos agora, por exemplo, a nova geração que começa a despertar com uma possibilidade de continuarmos a ser um país que está a ser reconhecido. Se reparar bem, Timor já está a ser reconhecido como com um papel importante nesta zona do mundo e para isso contribui a nova geração e os nossos mão-botes todos. Pronto, senhora embaixadora, vamos falar um pouco sobre a sua opinião sobre as mulheres na diplomacia. Sentiu que ser mulher foi uma barreira ou uma vantagem em tornar-se diplomata? Eu, para já, dou muito valor às mulheres timorenses. Nós já temos muitas mulheres timorenses que são diplomatas, grandes diplomatas. Temos, ainda agora saiu uma notícia a dizer que 4 mulheres foram consideradas inspiradoras, digamos, das embaixadoras e da política, portanto, de Timor-Leste, o caso da embaixadora Adalgisa, a Milena Pires, eu acho que foi uma juíza também. Eu acho que isso é muito importante. As mulheres têm, por vezes, alguma dificuldade, porque, para já, nós entramos naquela questão de pensarem nas cotas. Dá-me a impressão que nas embaixadoras não há isso. Dá-me a impressão é que as pessoas são escolhidas pelo seu mérito, pelo conhecimento, pela cultura geral ou por algum trabalho que tenham feito antes. Normalmente é pelos trabalhos que as pessoas fizeram antes. Por isso é que, normalmente, para embaixadoras não vão pessoas muito novinhas. Tem que ser pessoas com alguma experiência e ter mostrado algum trabalho, portanto, de interesse para o país. As mulheres conseguem, com certeza, desempenhar um papel muito
bom, muito embora nós saibamos que lá fora já começam a não haver muitos problemas de ser mulher e estar como coisa. E em Timor também já se nota a diferença. Ao princípio era mais complicado, agora não. Agora já se vê que se aceitam muito mais as mulheres. Muito embora aqui tenham a tendência de, por vezes, referir-se à idade das pessoas. Sim. Ora, os diplomatas e as diplomatas não se veem pelas idades. Eu conheço diplomatas, claro. Conheço pessoas, por exemplo, que vão estar, inclusive não sei pelo senhores e não sei quantos, que são muito mais idosas e não sei quantos, e estão a desempenhar o papel. Tem é que saber tem que desempenhar o papel. E nós, mulheres timorenses, temos grandes mulheres diplomatas em Timor e já fomos premiadas por isso. Eu tiro o chapéu às minhas colegas embaixadoras todas que estão espalhadas pelo mundo, aquelas que foram embaixadoras, que foi a primeira embaixadora em Portugal, por exemplo, foi a doutora Pascoela Barreto, foi a primeira embaixadora em Portugal. Eu estou a falar de Portugal, a doutora Maria Paixão, a doutora Isabel Guterres, e depois temos a embaixadora Adalgisa, temos a embaixadora Marina Alcatir, temos a embaixadora Felicidade, a embaixadora, portanto, Jovita no Vaticano, temos tantas embaixadoras, agora temos no Brasil a Maria Ângela, temos embaixadoras, portanto, por vários países e não nos podemos queixar. A embaixadora Joana, a embaixadora holandina, Mato Bien, que já não está connosco, tantas embaixadoras, a embaixadora Inês na Austrália, que está a fazer um excelente papel, que toda a gente reconhece o contacto que ela tem com os trabalhadores. Eu acho que as mulheres embaixadoras conseguem desempenhar o papel paulatinamente e com eficácia. Ok. Como mulher diplomata, sente que o seu percurso pode inspirar uma nova geração de mulheres timorenses a entrar na política externa? Lembro que foi distinguida como a insígnia da Ordem de Timor-Leste. Eu acho que qualquer pessoa que tenha aptidão para ser diplomata ou política devem entrar nessas carreiras, sem medo, sem receios, sem nada. Devem entrar, porque é uma forma de ajudarmos o nosso país. Nós não podemos pensar só que temos que ser CEOs ou temos que ser ministros. Dentro da diplomacia e dentro da política, em qualquer área, nós podemos ajudar o desenvolvimento do nosso país. Okay. O que ainda falta para que mais jovens timorenses, especialmente mulheres, se sintam inspirados a seguir a carreira diplomática? Eu acho que já não precisamos de mais, porque eu vou ali para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e vejo muitas jovens como diplomatas agora. Portanto, a par e passo, eu acho que dentro em breve nós vamos ter diplomatas de carreira, muitas mulheres. Eu, por exemplo, agora tenho ido muito, porque sabe que eu estava a trabalhar na Presidência da República e agora tenho ido mais ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tenho visto muitas mulheres jovens a trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E há que incentivar as mulheres, portanto, tantas raparigas novas que entram e depois devem começar a sua carreira, digamos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois a par e passo vão subindo e acho que ao fim de 20 anos ou 20 e tal anos chegam ao topo da carreira para embaixadores. Ok. O que diria a uma jovem timorense que sonha em ser diplomata ou ingressar numa carreira onde representa Timor-Leste? Em primeiro lugar, tentar conhecer o máximo o país. Eu sou sincera, eu quando saí em 1975, eu praticamente não conhecia Timor. Eu comecei a conhecer Timor depois de regressar. Comecei a viajar pelos distritos todos e conhecer Timor com o meu marido e então aí passei a conhecer. É preciso conhecermos o nosso país, é preciso conhecermos o nosso povo, é preciso conhecer a nossa cultura e também termos uma cultura geral muito vasta por uma única razão. Qualquer diplomata que vá lá para fora, tendencialmente os outros todos aproximam-se de nós para falar e podem falar de qualquer assunto e temos que estar preparados para poder responder, não nos podemos fechar, não nos podemos encolher porque não sabemos e depois é preciso sabermos também as línguas, que é muito importante. Embora a nossa língua oficial seja portuguesa e o tétum, nós sabemos que, por exemplo, como diplomata temos que falar muitas vezes em inglês, não é? Porque é a língua da diplomacia. Sim. E é preciso também saber e ler muito, é preciso ler muito e ler tudo. Não é preciso ler só coisas sobre política internacional ou sobre relações internacionais, é ler tudo. Se for preciso ler coisas, revistas e coisas, é preciso estar sempre a par do que se está a passar no mundo e o que está a passar principalmente no seu país, que é para poder responder sempre. Eu não posso estar lá fora e alguém perguntar-me qualquer coisa sobre Timor e eu dizer não sei, não posso. Claro. Eu como embaixadora, eu tenho que saber sempre o que se está a passar no meu país e também o que está a passar à minha volta, no país onde eu estou e internacionalmente.
Ok. Então, senhora embaixadora, muito obrigado pela sua disponibilidade e partilha. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite e obrigada também àqueles, portanto, que escutarem esta entrevista. Muito obrigada. De nada. Obrigado também aos telespectadores que acompanharam a nossa conversa até ao fim. Devolvo agora a palavra à apresentadora para continuar com outras informações.